Então, é por isso mesmo. Para o novo filme dar certo, ele tem que ter um diretor novo, roteirista adequado. Você quer continuar a história da Oscorp, do Gustav Fierce? Faz isso de maneira certa. Saiba balancear tantos vilões, ou só coloca um vilão só. Mas faça de maneira certa. E eu tenho umas sugestões. 2, na verdade, 3. Nossa, eu tenho tantas sugestões. Uma das minhas sugestões é o Matthew Vaughn. Matthew Vaughn é o diretor de Kick-Ass, Kingsman, X-Men Primeira Classe. Poxa, show. Pra mim, ele é um diretor que saberia trabalhar com o ambiente, o tipo de história contada no Homem-Aranha do Andrew Garfield, com toda essa questão da Oscorp, dos pais do Peter Parker. Ele saberia fazer isso de um balanceamento certo. Só que acontece que o Matthew Vaughn, ele vai fazer um remake do Kick-Ass, porque eles precisam fazer para recuperar os direitos. Então, provavelmente ele não vai estar com muito tempo. Ele acabou de terminar Kingsman, o início. E aí, você tem o DJ Caruso. Ele é o cara que dirigiu o Triplo X, o último do Vin Diesel. Não dá tanto, isso não dá uma credibilidade tão alta, mas ele dirigiu Paranoia e Controle Absoluto. Quem não conhece, Paranoia e Controle Absoluto são aqueles 2 filmes do Shia LaBeouf. Paranoia é onde ele fica em prisão domiciliar e ele começa a observar as pessoas e ele descobre uma coisa sobre o vizinho dele. E ele começa... Controle Absoluto, outro filme com Shia LaBeouf e a a Michelle Monaghan, em que ele descobre em que ele é o irmão gêmeo de um militar e eles estão sendo obrigados a fazer um monte de coisas que no final é uma inteligência artificial que está obrigando eles. Aqueles filmes são incríveis. Se você for pensar nessa coisa de vários personagens terem o seu próprio tempo de tela, sua própria questão, eu acho que um diretor bom para fazer isso seria o DJ Caruso, pelo que ele fez nesse filme, Controle Absoluto. Você tem um personagem lá da Rosário Dawson, o personagem do Michael Keaton, você tem o policial lá que tá seguindo os dois, você tem a Michelle Monaghan, que é a mãe, você tem o personagem do Shia LaBeouf, a relação dele com o irmão gêmeo que faleceu. Então, mano, colocar vários personagens, esse seria um diretor legal. Legal. E outro diretor, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, diretor de Blade Runner 2049, diretor de A Chegada, diretor de Duna. Eu acho que ele tá bem ocupado continuando a franquia do Duna, mas eu acho que ele tem um bom senso de dar espaço para vários personagens, de storytelling. O problema é que ele é muito contemplativo, e aí isso podia estragar um pouquinho as partes da ação. Outro diretor, Ron Howard. Ron Howard dirigiu Uma Mente Brilhante, No Coração do Mar, Código da Vinci, Solo, uma história Star Wars. Mas não é o melhor deles. Não. Mas No Coração do Mar, Uma Mente Brilhante, que é o filme do Russell Crowe, o Código da Vinci. Legal. Se você pensar no Código da Vinci, nessa coisa de mistério do Peter Parker investigar a Oscorp, ir atrás dos criminosos, fazer investigações, ao mesmo tempo que você tem vários personagens, eu acho que roteiristas como porque a gente sabe que os roteiristas, é como disse o Deadpool, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo filme do Deadpool que os créditos falam, roteiristas, os verdadeiros heróis desse filme. Todo mundo dá o crédito pros diretores, mas os roteiristas são os que escrevem histórias. Então, ralam pra caramba. Os roteiristas de Controle Absoluto, os roteiristas do filme do Código da Vinci ou do Coração do Mar seriam as pessoas certas para fazer o próximo filme do espetacular Homem-Aranha, se tiver. E aí a gente tem toda essa questão. E a gente tem a Sony querendo chamar a Anya Taylor-Joy a Anya Taylor-Joy da série O Gambito da Rainha para ser a próxima Gata Negra.
no universo do Aranha do Andrew Garfield, a gente já tem a Felicity Jones como Felicia Hardy. Então, o que eles fariam? Fariam a Anya Taylor-Joy de Gata Negra no universo do Tom Holland? Outro par romântico mais alto que o Tom Holland, bem mais alto, né? Porque todo mundo é mais alto que ele, coitado. Então você tem que pensar, ou vão fazer um filme solo da Gata Negra? Outro filme solo? Eu acho que a Gata Negra retoma a Felicity Jones, ela é uma boa atriz, ela precisa fazer treinamento, mas seria legal retomar ela. Se a Sony pretende voltar com Andrew Garfield, achem os roteiristas certos e comecem a dar um norte certo para essa franquia de vilões. Porque tem aí um material riquíssimo nas mãos. Riquíssimo. E tem que saber trabalhar. Esse foi o nosso programa de hoje. Falamos, tivemos todas as nossas teorias. Você tem alguma teoria aí, André, a mais sobre o futuro da Sony? Da Sony? Eu espero que a Sony, que nem eu coloquei, né, João? Eu espero que a Sony saiba trabalhar, né? Ela tem um material riquíssimo, belíssimo, que a gente anseia muito, né? Eu acho assim que a Sony, ela precisa estar mais participativa, né? Eu vejo a Sony muitas vezes muito recuada. Ou seja, eu acho que a Sony pode fazer muito mais e muito melhor com todo esse material vasto que ela tem nas mãos. É que nem o João sugeriu, né? Bons diretores, ótimos roteiristas, tudo isso é essencial, é vital para que um filme dê certo, né? E se enriqueça cada vez mais, né? Porque são personagens da Marvel, tá todo mundo aí, né? E a Sony, ela pode sim fazer algo muito melhor do que ela tem feito até hoje. Eu sempre coloco um pezinho atrás na Sony porque eu sempre espero mais dela. Isso é uma crítica minha mesmo, porque eu sei que a Sony pode fazer coisas aí excelentes, mas ela precisa melhorar um pouquinho. Venom 1 e 2 são horríveis. Péssimos. Eu acho que o Morbius também vai ser ruim, porque Não gostei do Venom, acho que o Venom, nossa... O meu radar pra filmes, se o trailer não me anima, é porque vai ser ruim. Eu raramente estou errado com relação a isso. Trailer de Lanterna Verde não me animou, tanto que eu nem fui no cinema pra ver, até hoje eu nunca vi o filme completo, só vi as cenas até o final. Mas é tipo isso. Eu vi Lanterna Verde, eu falei, para. Todos os trailers que não me animam, eu sei que não vai ser bom o filme. Para. Então o trailer de Morbius não me animou. Pra mim, Morbius também vai ser ruim. Pra mim bom. também vai ser uma porcaria. Venom, então, pra mim, para. Por que foi mexer com um personagem... Sabe aquela coisa que você tá pulando etapas, né? Você tá antecipando, você tá tirando dentro de um contexto, dentro de um conteúdo, você tá fugindo, eu que gosto de quadrinhos, tá fugindo dos quadrinhos, tá... Tudo bem que ele tem a parte dele, a individualidade dele, ok, entendo que fez um filme só pra ele, mas, desculpa falar, gente, é uma porcaria. Tá? Pra mim, porque pegou o Tom Hardy, que é o cara musculoso, porque todo mundo reclama que o Venom do Topper Grace é aquele cara magrinho, que não é um Venom grande, e é por isso que pegaram o Tom Hardy, que é um cara grande, que fez o Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge, fazia um Venom normal, então, com ele. Então... Você pega o ator do corpo grande, porque você quer um Venom grande, e aí você usa CGI, desculpa, pra deixar um Venom enorme de CGI. Para. E, mano, falem o que quiserem do Venom, do Topper Grace, do Venom do Homem-Aranha 3, mas aquela simbiose, aquele simbionte do Homem-Aranha 3 era muito melhor do que o simbionte do Venom. Nossa, o simbionte do Venom parece um piche com petróleo, uma mistura de piche com petróleo. E CGI ruim. É graxa preta aquilo ali, desculpa a pobreza da linguagem, mas assim, deixa muito, nossa, para. Mano, o simbionte do Homem-Aranha 3 é muito melhor, você tem toda aquela maleabilidade, aqueles tentáculos se formando. Você tem uma coisa muito bem trabalhada dentro do personagem. Eu tenho, que nem eu tô criticando o Venom, não é que eu não gosto do Venom, o personagem Venom, é como ele foi trabalhado, como ele foi aplicado pela Sony, que eu não gostei. Você pode falar o que quiser do Homem-Aranha 3, mas aquele ali é o Ed Brock. Não, sim, aí o Ed Brock, ele não é o Ed Brock no físico,
Que ele é magrelo. Ele é magrelo. Mas se você pegar toda a questão do personagem... Ali tá o Venom. Ali tá o Venom. Tá o espírito do Venom. É o Ed Brock, é um mau caráter, é um cara que vai... Sinistro, é um cara que tem um mal dentro dele. É o cara que vai pedir pra matar o Peter Parker na igreja, é o cara que falsifica a foto, é o jornalista antiético, capaz de tudo. É o cara sacana, sem vergonha, que não tem jeito. É o cara que o simbionte vai lá porque acha o hospedeiro perfeito. Exatamente. Aquele é o Venom, não o personagem do Tom Hardy que tá brigando com um comedor de cérebro que vive no corpo dele. Viraram amiguinhos e um é amigo do outro, tal, foge, né? Entra por é um Venom que eu desconheço, não tem nada a ver. Que nem o João falou, o João tá coberto de razão. Usava CGI no filme do Homem-Aranha 3, então usava, se a desculpa é ele ser magrelo, então usava CGI no filme do Homem-Aranha 3. Agora você pega o ator do Tom Hardy, que é cara musculoso, e você faz um Venom de CGI, fazia que nem fez o outro, só um preto ao redor dele. Sim, precisava. É simples. Olha só como a fórmula é simples, né? E a pessoa tenta, né? Às vezes, né? Tentam jogar em uma super produção, dar um up aí exagerado que foge tudo. Nossa. Menos é mais. Menos é mais. Exatamente. Eu assisti Venom 2, pra mim foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Né? Eu sempre falo que tem sempre um pior, mas tem um pior ainda que eu vi, que depois eu falo pra vocês, depois eu conto. Mas então, essa é a grande questão. A gente tá aqui falando do futuro da Sony, mas a Sony é muito boa. Aranhaverso é incrível. É incrível, é perfeito. Eu vi na Netflix a família Mitchell contra a Revolta das Máquinas. Sim, nossa, que ótimo. animação incrível. Poxa, perfeito, legal. A Sony só tem que saber trabalhar o roteiro. Ela tem que se livrar de toda essa angústia para manter os direitos do Homem-Aranha. Saiba trabalhar o roteiro corretamente. Nem que seja para você fazer o espetacular Homem-Aranha 3 com um único vilão, esquecer toda a história da Oscorp, esquecer o Danny DeHaan, o Harry Osborn, o Gustav Fierce, mas faz um bom Homem-Aranha que o Andrew Garfield já deixou claro. Eu faria se resgatasse a essência. A essência. Às vezes eu tenho a impressão, eu posso estar falando também uma grande besteira, tá? Mas a parte dos executivos da Sony, eles ficam tão presos à parte burocrática que deve dar uma engessada em todo mundo e perde a essência. Posso estar falando uma grande besteira. O Kevin Feige é o cara que fica na parte burocrática, mas não perde a essência. É incrível. Então, olha aí. Olha aí que gente, é simples. Ô Sony, pelo amor de Deus, é simples. A gente tá passando. Contrata a gente, Sony. A gente dá um up pra vocês aí de boa. Né? E dá carta branca pra gente também, que a gente também quer isso também. É, isso aí. Saibam trabalhar, Sony, é só isso que a gente pede. A gente foi mal, pessoal, por esse final amargo. A gente deixou claro que a gente não tem grandes expectativas pra Morbius também. Também não. Mas a gente espera que se o Andrew Garfield voltar, façam direito. Exatamente. É o que a gente espera, o que a gente torce. A gente sempre torce para que saia um filme legal, né? Mas assim, eu não tenho expectativas. Eu sou muito sincero nesse ponto. Eu acho que nem meu amigo João também. Então, esse foi o nosso programa de hoje. Curtam o nosso vídeo, assinem nosso canal, assinem nosso podcast. Exatamente. Obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado. Desculpa esse tempo aí que a gente deu. Agora a gente volta com força total, que nem o João falou. Ó, segue a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, porque vai vir muita coisa boa esse ano. Se Deus quiser, Ele já quis. Ok? Falou, gente. Tchau. Um abraço.